Olá, meus irmãos e irmãs do Grupo Fraternidade. Muito prazer que venho novamente falar um pouquinho sobre a doutrina espírita com vocês. E hoje eu vou trazer o tema dos mundos regeneradores. E quais são as condições para que a Terra entre nessa regeneração tão ansiada por todos nós. Então, nós vamos ver o que significa a classificação dos mundos como regeneradores, quais as condições da humanidade quando o mundo entra nesta situação, e o papel do espiritismo e dos espíritas na concretização deste objetivo. Bem, nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 4, como é classificado o mundo regenerador. Lá se diz que os mundos regeneradores é onde as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Então, é uma situação em que o sofrimento é atenuado, em que os espíritos estão mais fortalecidos para praticar o bem, para reparar as suas faltas. E com isso vem um refrigério, vem uma força nova para o espírito progredir. Um ânimo, né, é dado justamente por essa situação melhorada do meio em que se encontra. Também temos a informação de que esses mundos servem de transição entre o mundo de provas e expiação e os mundos felizes. Ali, a alma que se arrepende encontra repouso. Ela acaba de se depurar para depois entrar já melhorada, feliz. Temos ainda sujeição à matéria. Também a humanidade lá vai experimentar nossas sensações, nossos desejos. Mas uma grande diferença moral se encontra ali. E é isso que vem descrito agora. Ainda nesse item 4, é dito assim, que a humanidade de um mundo regenerador está livre das paixões desordenadas, das quais sois, ou seja, nós somos escravos ainda. Nossas tendências ou inclinações nos oprimem demais, nos arrastam com muita força. E nós nos escravizamos ainda, de modo que, no mundo regenerado, nós teremos mais poder, mais controle sobre essas tendências ou paixões, no sentido de que não nos deixaremos ceder tão facilmente por elas. Outra característica é que neles, né, os habitantes do mundo regenerado, não há mais o orgulho que faz calar o coração. Então, alguma medida de orgulho pode ter, mas não essa que cala os bons sentimentos. Certamente ainda há nesse mundo de provas em que estamos. Também não há mais a inveja que tortura, nem o ódio que sufoca. Mas adiante ele diz que a palavra amor está escrita sobre todas as frontes. Nós carregando assim a palavra amor, claro, isso é uma forma simbólica de dizer que nós somos mais guiados pelo sentimento do amor do que somos hoje. Não haverá uma pessoa que não queira ou não viva o amor. Um outro aspecto que diz respeito diretamente às relações, que é consequência dos anteriores, uma perfeita equidade regula as relações sociais. Muito maior, certamente, do que a que há entre nós hoje. Nós vamos ver alguns aspectos dessa equidade em outros pontos trabalhados nas obras fundamentais que eu recolhi aqui também para desenvolver esse assunto. Enfim, todos se elevando a Deus e tentando ir a Ele, seguindo suas leis. É importante essa palavra, tentando, não quer dizer que nós já seremos santos. Nem há essa exigência que nós nos tornemos pessoas completamente renovadas. Basta que nós queiramos nos renovar. Basta que tenhamos a disposição para o bem e que não façamos mais o mal pelo mal, comprazendo-nos nisso. Então, é
é uma aurora, né, da felicidade. Ela não está ali perfeita. Comparada à situação atual da Terra, é uma situação mais feliz para todos nós. E ficaríamos satisfeitos de entrar lá. Sentiríamos como se fosse a calmaria depois de uma tempestade. Até que chegará o momento dessa felicidade perfeita, depois, né, que a regeneração está completa e o mundo se tornar feliz. Pois bem, falava que a Terra chegará a esse estado. Por quê? Porque existe uma lei que está entre as leis divinas, que o Espiritismo a denomina lei do progresso. Ou seja, o progresso é lei inexorável do universo. Todas as criaturas estão submetidas a essa lei. Então, todos progredirão, né? A Terra também progredirá. Como isso ocorre? Nós vemos no Evangelho, capítulo 3, item 19, essa explicação. Diz que os mundos percorrem uma escala incessantemente progressiva. E esses mundos, então, oferecem aos seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que estes avançam, eles mesmos, na senda do progresso. Então, o fator determinante aí é a evolução dos próprios habitantes. À medida em que os habitantes avançam, eles mesmos, também o mundo se tornará uma morada mais agradável. Então, depende da nossa transformação, enquanto indivíduos, enquanto coletividade, para melhorar nossas relações. A Terra, diz o texto, atingirá um grau mais avançado do que está hoje. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação, em que, de mundo expiatório, se tornará mundo regenerador. Então os homens serão felizes, porque a lei de Deus nela reinará. Ora, hoje a lei de Deus não reina na Terra, né? Hoje não. Tanto que está no futuro do texto. Hoje as nossas leis humanas estão bastante aquém daquilo que nos ensinam os Espíritos, que nos ensinam Jesus e todas as revelações, como sendo a lei de Deus. Nós ainda não vivemos a lei de Deus integralmente. Mas isso acontecerá. E a própria Terra chegará a isso, conforme dizem os Espíritos. Nós podemos ter, então, uma dimensão de como é que a sociedade se estruturará, como a humanidade viverá nesse mundo regenerador, indo para o Livro dos Espíritos, na questão 793. Kardec faz uma comparação, numa nota colocada após a resposta dos Espíritos, entre dois povos civilizados. Ele vai dizer qual desses dois povos é o mais civilizado na verdadeira acepção do termo, o que aponta, então, já para uma sociedade melhorada, né? Ou seja, para um progresso realizado. Tanto que essa questão está na seção da Lei do Progresso, lá no livro. Então, a sociedade verdadeiramente civilizada é aquela em que haja menos egoísmo, cupidez e orgulho. Os hábitos são mais intelectuais do que materiais, onde a inteligência possa se desenvolver com mais liberdade, ou seja, nós seremos mais esclarecidos naquele sentido de poder pensar com autonomia, servir-se da própria razão, sem precisar ser guiado por outros. Onde os preconceitos de casta, de nascimento, estejam menos enraizados. Então, veja, esse é um quadro da sociedade. Essa distinção entre as criaturas, né, como tendo mais valor ou menos valor, a situação, isso deverá se perder, se desenraizar, claro. Porque, completa o texto, esses preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo. Também tem mais, né? Onde as leis não consagrem nenhum privilégio, sejam as mesmas para o último como para o primeiro. Então, as leis não concederão privilégio, não haverá acepção de pessoa. Onde a justiça se exerça com menos parcialidade, onde o fraco encontre sempre apoio contra o forte. Então, uma sociedade, ao invés de deixar as pessoas entregues a si mesmas,
vai apoiar os que são oprimidos e necessitados, chamados os fracos, aqueles que estão desprivilegiados na sociedade. E aí você tem uma série de possibilidades, né? Os que são considerados os fracos, geralmente são aqueles que são explorados ou que são excluídos. Então, aqui na Terra, hoje, no mundo de provas, algumas etnias são excluídas, são desprestigiadas. Também ocorre isso com as mulheres, certas religiões também perdem espaço. Então, é preciso que a sociedade sustente, apoie exatamente esses que sofrem mais, estão numa posição mais frágil, devido a não haver aqui ainda uma equidade perfeita nas relações sociais. É preciso que o fraco encontre esse apoio. Também onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam melhor respeitadas. Então, a liberdade religiosa, a liberdade de pensamento, de crença, de expressão, será uma marca da civilização. Onde haja menos infelizes e, claro, enfim, onde todos os homens de boa vontade estejam sempre seguros de não lhes faltar o necessário. Sempre o aspecto material também. Estamos encarnados. Né? Então, numa sociedade verdadeiramente civilizada, não pode faltar o necessário. Isso. A gente vê por aí, comparando essas características da verdadeira civilização com o que temos hoje, a distância que há. Isso aponta para um progresso. Então, caminhar por esse roteiro certamente seria uma boa trajetória para buscarmos a regeneração, né? Observar as características da civilização. Também é dito sobre essa questão da necessidade, no Livro dos Espíritos, questão 930, uma frase que é fundamental para todos nós, quando falamos em mundo regenerado comparado ao nosso, mundo de provas e expiações. Lá é dito que numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Bom, então, na nossa sociedade, ainda há pessoas morrendo de fome, prova, então, de que ela não está organizada segundo a lei do Cristo. Aí a necessidade de observarmos sempre esse paradigma, este modelo, para que possamos nos esforçar nesse sentido, né? A transformação da nossa sociedade, no sentido de seguir essa lei do Cristo. Aí Kardec comentar sobre isso. Quando o homem praticar a lei de Deus, quer dizer, não pratica, né? Quando o homem praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada sobre a justiça e a solidariedade. E ele mesmo também, o homem, será melhor. Então, observadas essas condições de um mundo regenerado, nós podemos perguntar, né, legitimamente, como isso ocorrerá aqui na Terra? Que tipo de humanidade ou de geração fará com que isso ocorra? Certamente nós estamos incluídos aí, todos nós, porque depende de uma atitude. O livre-arbítrio é dado a todos. Então, cabe a nós, pelo esforço, dirigirmos nosso livre-arbítrio nesse sentido. Quando a gente pensa na missão do homem encarnado na Terra, qual é ela? Geralmente a gente pensa que é aprender a amar, perdoar, incorporar virtudes. Mas na questão 573 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta isso. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Os espíritos respondem: instruir os homens, ajudar o seu progresso e melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Quando fala missão aqui, não é a missão no sentido especial do missionário. Não, é a missão individual, que cabe a todos nós. Cada um que encarna tem uma missão. A própria continuação da questão diz isso. Mesmo o lavrador, como o rei, todos têm uma missão. Essa missão é resumida nesta frase. Quando a gente fala que é necessário estar disposto a fazer o bem, ou tentar seguir a lei de Deus, nós podemos aqui evocar imediatamente a
descrição do homem de bem, que certamente o homem de bem, ou ele já realizou, ou ele está tentando exatamente seguir a lei de Deus. Portanto, ele está apto a entrar no mundo regenerador. Para lembrar um pouco quais são as características do homem de bem, está no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3. O homem, penetrado do sentimento de caridade e amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Não tem nenhum outro objetivo por trás. E sem esperança de retorno. Não quer ganhar com isso. Retribui o bem pelo mal. Toma a defesa do fraco contra o forte. Isso é um exemplo de Jesus. Quando Jesus diz, tudo aquilo que fizeres a um desses pequeninos, é a mim que está fazendo. Ele toma a causa do fraco. E o que não fizer a eles, também é a mim que não fez. O homem de bem pensa assim, ele toma a causa daquele fraco. E sacrifica sempre seu interesse à justiça. Então ele está de olho naquilo que é devido a cada um. Se está faltando algo para alguém, ele está disposto a fazer a justiça acontecer. Esse homem de bem, ele não faz acepção. Ele não vê pessoas de qualidade melhor ou pior. Isso nem passa pela cabeça do homem de bem. Nem acepção de raça, nem de crença, porque veem todos os homens seus irmãos. E não lança anátema a quem não pensa como ele. Então ele não é intolerante. Não é intolerante. Ele respeita, ele entende, ele dá liberdade. Nada de ser absoluto nas suas convicções. Daí a Gênese concluir também, para reforçar que isso é um horizonte para onde devemos caminhar, mas que não precisamos já ter chegado lá, basta estarmos a caminho. A Gênese diz, no capítulo 18, no número 28, o seguinte: a nova geração, deve fundar a era do progresso moral, não será composta exclusivamente de espíritos superiores, mas daqueles que, já tendo progredido, estão predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento regenerador. Então, só da gente estar predisposto a melhorar, a mudar, a assimilar ideias progressistas, diz o texto da Gênesis, nós estaremos aí aptos a secundar a regeneração. Ideia progressista é o quê? Existe o status quo, as coisas como estão, ou o estado de coisas atual. A ideia progressista é aquela ideia que vislumbra que o ideal ainda está distante. O ideal é qual? É a lei de Deus. Nós estamos vivendo com leis humanas que estão ainda distantes da lei de Deus. Toda ideia que leve a lei humana para corresponder à lei de Deus, ou seja, progrida as leis humanas, no sentido da lei divina, é progressista. Então, essas ideias progressistas são assimiladas. Por quê? Porque o próprio espírito já faz algum progresso, então ele quer avançar. E para fazer esse movimento de progresso, é que cabe observar aqueles pontos que eu mencionei antes. Observar as características de uma sociedade civilizada e daquela que será o resultado quando chegarmos no mundo regenerador. Então, por exemplo, se nós queremos secundar esse progresso, basta observar lá as condições da humanidade, dizer, precisamos estar dispostos a nos liberar das paixões desordenadas, não ser escravos delas, não ter o orgulho que cala a inveja que tortura, viver com o amor como nosso guia, desejar uma perfeita equidade nas relações sociais, isso estará lá, desejarmos as leis de Deus, concretizá-las aqui, no meio de nós. Esse é o marco de um progresso. E o último ponto é o papel do Espiritismo nisso. O Espiritismo tem um papel enorme para realizar esse objetivo. Primeiro, uma observação clara do Livro dos Espíritos, na questão 917, sobre o estado atual da Terra e como ainda está distante. Diz assim: não pôde o homem se libertar do egoísmo, e essa influência, tudo concorre para entretê-la. Suas leis, sua organização social, sua educação. Quer dizer, as leis, a organização social e a educação
entretém a influência do egoísmo em nós, criando aquilo que a gente pode dizer um ciclo vicioso. Nós temos o orgulho, fazemos as leis, a organização social, a educação, mas elas também estão impregnadas de orgulho. Então, quando nós vamos viver as nossas relações sociais, nós nos retroalimentamos com esse orgulho, esse egoísmo que está entranhado nas instituições sociais. Então, eis o ciclo, né? Meu egoísmo alimenta o egoísmo do meio e o egoísmo do meio realimenta o meu. É preciso parar com esse ciclo vicioso, criar um ciclo virtuoso, melhorando as instituições, as leis, a organização social, ao mesmo tempo melhorando o interior dos homens. O grande papel a ser desempenhado pelo Espiritismo está em obras póstumas, na segunda parte, num texto chamado Futuro do Espiritismo. Olha essa frase, como é poderosa. O Espiritismo é chamado a desempenhar um papel imenso sobre a Terra. É ele que reformará a legislação. Olha, tão frequentemente contrária às leis divinas. Então, olha o que diz aí. A nossa legislação atual, como eu acabei de falar, na questão 917, do Livro dos Espíritos, é uma legislação que concorre para entreter ainda o egoísmo. Por isso é dita aí que ela é contrária, frequentemente, às leis divinas. O Espiritismo reformará o quê? Essa legislação. Um papel imenso que ele vem realizar, né? Justamente pelo poder moralizador do Espiritismo, pelas suas tendências progressivas, diz o texto da Gênesis, o Espiritismo está mais que qualquer outra doutrina apto a secundar o movimento regenerador. Então, o Espiritismo veio aqui para isso. Não é isso que a gente vê no texto? Ele veio para ajudar a regenerar a Terra, melhorando os habitantes da Terra, indicando o caminho, inspirando nos homens as ideias progressistas que vão fazê-lo deixar o estado de coisas contrário às leis de Deus para caminhar ascendentemente a um estado melhor que nos trará mais felicidade, realização e plenitude. O texto da Gênesis, do capítulo 18, item 26, é dito que haverá obstáculos, os retardatários, que ainda é um número muito grande. Mas, diante de uma lei do progresso que é inexorável, nada poderão fazer a não ser ficar jogando pedras nas ondas. E essa onda é a geração que levanta. A geração nova vem com a força, com o ímpeto de melhorar, enquanto esses retardatários vão desaparecendo a passos largos. E até lá eles vão fazer o quê? A gente pode identificar os retardatários pelo quê? Né? A gente até não ser um. Até lá eles defenderão o terreno passo a passo. Então eles vão querer manter o estado atual de coisas. As leis, as instituições, a educação, a religião, não vão gostar de progredir. Eles vão lutar contra o progresso. Vão jogar pedras nas ondas do progresso. Então haverá uma luta. Mas é uma luta que praticamente já tem um vencedor. Né? Porque é uma luta desigual. O passado decrépito, que vai cair em farrapo, contra o futuro juvenil. O da estagnação contra o progresso. A da criatura contra a vontade de Deus. Quer que a sua lei seja cumprida. Alguém poderia pensar, puxa, mas a Terra é um mundo de provas e expiações. E se todo mundo melhorar e fizer da Terra essa situação tão boa, né? E se um dia chegasse ao ponto de não haver pessoas más sobre a Terra, como é que as pessoas poderiam passar pelas expiações e provas? Né? Poderíamos pensar nisso. Kardec perguntou na questão 260A do Livro dos Espíritos. Sabe o que os Espíritos respondem? Ora, precisaríamos nos lamentar disso? Muito ao contrário, né? Seria muito bom que isso acontecesse. E é isso, completam os Espíritos, que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso, visto que são habitados por espíritos bons. E ele faz uma conclamação no final dessa resposta.
fazei com que em breve o mesmo ocorra sobre a terra. Sim, porque, afinal de contas, mundo de provas e expiações, não há só a terra. Então, Deus tem seus mecanismos universais para realizar a educação das almas. Repetindo, né? Quem tem a vontade já está apto a secundar o movimento da regeneração. E aí tem aqui o imperativo. O que nós podemos fazer para transformar a Terra nesse mundo mais feliz, regenerado, como os Espíritos nos conclamam a fazer? Obras póstumas no texto chamado Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Parágrafo 9 diz o seguinte: destruir nas leis, nas instituições, nas religiões, na educação, até os últimos vestígios dos tempos de barbárie e de privilégios. E todas as causas que entretêm e desenvolvem esses eternos obstáculos ao verdadeiro progresso. As causas que entretêm são as causas morais, o egoísmo e o orgulho também. Então, veja, deve-se reformar mesmo, tirando das leis, das instituições, religiões e educação, tudo que for vestígio de época de barbárie e de privilégio, que não tem a ver com a lei de Deus. Uma reformulação mesmo, junto com os sentimentos. E esses obstáculos nas instituições são chamados de eternos obstáculos. Por quê? Porque a gente acaba sugando eles, por assim dizer, com o leite. E aspiramos por todos os poros na atmosfera social. A gente já é educado, a gente já cresce recebendo das instituições uma conformação para a nossa vida social pautada nas barbáries e privilégios. Por isso, esse imperativo do Espírito. Isso aí é preciso mudar. Depois de realizarem essa reforma moral e social, é que os homens compreenderão os deveres e benefícios da fraternidade. E então, também vão estabelecer para si mesmos, sem abalo e sem perigo, os princípios complementares de igualdade e de liberdade. Uma beleza isso, né? Então veja que a própria doutrina nos ensina que liberdade não se opõe à igualdade. Acaso a gente pensasse um dia, mas tem que escolher ou liberdade ou igualdade, os dois não dá. Ao contrário, dá. E, inclusive, eles são princípios complementares. À medida em que você dá mais condições iguais para todos, também todos poderão fazer mais coisas do que podiam antes, quando estavam subjugados, ou explorados ou oprimidos. Então, isso é realmente um movimento novo que o Espiritismo faculta, permite, ensina e conclama os homens a fazer. Então, eu concluo justamente trazendo estas observações dos Espíritos de como é o horizonte futuro para a humanidade e de que maneira nós podemos atuar, participar, sermos a geração que estará aí secundando o movimento regenerador, que é o objetivo da doutrina espírita. Então, estamos aqui sendo agraciados com essa doutrina tão profunda, tão importante, e podemos colaborar com ela, um papel imenso que veio realizar sobre a Terra. E eu quero terminar com uma passagem do espírito François Nicolas Madeleine, cardeal Morlot, que foi publicada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 20. A Terra não está dedicada para sempre a uma destinação penitenciária. Não, certamente. Tal é a tarefa imensa que deve realizar a nova doutrina, que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus caros filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um dentre vós despoje energicamente o homem velho. A obra, pois, meus bem-amados filhos,
E nesta reunião solene, todos os vossos corações aspirem a este grandioso objetivo de preparar as gerações novas um mundo em que a felicidade não será mais uma palavra. Maravilha de estímulo que o Espiritismo nos dá por meio de mensagens tão belas quanto esta, tocantes, para nos inspirar, nos emular nessa transformação pessoal e social que resultará nessa aurora da felicidade no mundo regenerado, ao qual a Terra está destinada. Bem, meus irmãos, eram essas reflexões que eu queria trazer para hoje, uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor, de solidariedade. Eu agradeço muito a atenção de todos, o convite, e que todos tenham uma ótima semana. Deus nos abençoe. Até a próxima.